Bom dia, pessoal, bom dia a todos vocês. Meu nome é Devaneiro Oliveira da Silva, da cidade de Porã. Meu RU é 11 38933. E desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão me assistindo, pessoal todo da Uninter, a equipe toda da Uninter, vocês de casa que vão hoje, com esse problema da pandemia, vão ser meus tutores, meus professores, né? E desde já eu quero agradecer a todos. Hoje é dia 16 de junho de 2020. Vou apresentar um trabalho para vocês a respeito da cidade do Pará, suas construções, seu desenvolvimento, tudo. E no final vou citar uma empresa também aqui da nossa cidade, que coisa no meio ambiente, no desenvolvimento e na economia da cidade. Beleza? Então vamos à mão à massa. Vocês aí, eu pido, se vocês gostaram ou não gostaram do meu trabalho, vocês mandam um joinha aí se gostaram, e se não gostaram também, beleza? Falou, valeu, bom dia para vocês todos. Desde já agradeço a todo mundo, tá bom? Então vamos ao trabalho. Construção e desenvolvimento da rodovia Transamazônica. O povoado da cidade de Altamira, no estado do Pará, acontece desde a chegada à instalação da Missão Jesuítas, que foi formadora da cidade até os dias atuais. Entretanto, o seu território municipal é habitado desde os tempos imemoriais por povos indígenas, nômades e seminômades. A cidade de Altamira, no Pará, tradicionalmente, no passado, era considerado como Tavaguara, e foi através de um rico comerciante e coronel chamado Gaioso que foi responsável pela mudança do povoado de Tavaguara passar a se tornar a cidade de Altamira. A etimologia para o vocabulário Altamira vem do espanhol. O dialético da cidade é variado, pois uma colonização foi variada por diversos imigrantes falado da cidade, e bem diferente do resto de outras cidades paraenses, como por exemplo a cidade de Belém e Santarém, mas sua fala local é considerada como o diálogo da Serra Amazônica, ou como às vezes é chamado dialeto arco de reflorestamento. É um dialeto do português brasileiro e é erroneamente considerado como parte da Amazofonia. A grande transformação da cidade de Altamira, no estado do Pará, foi a partir do ano de 1970, com a implantação do Marco Zero, da rodovia Transamazônica, ou seja, a BR-230, por Emílio Garrastazu Médici. Na época era o presidente do Brasil. E foi assim que começou uma das maiores explorações de floresta da região amazônica, como também assentamentos de terra. Nessa época teve muitos assentamentos de terra por colônias. Até 2009 foi um dos municípios maiores do mundo em extensão territorial. Entendeu? Ganhando assim como os países do Portugal, Islândia, Irlanda e Suíça e outros. Em 2009 ela foi considerada maior que esses países todos. A rodovia Transamazônica atravessa o município sentido leste-oeste, numa extensão de 60 km de distância, ligando Altamira a Belém, 800 km, Marabá 510 e Santarém 570. Um dos episódios correlacionados aos problemas socioeconômicos e ambientais do empreendimento de Belo Monte ocorreu em julho de 2019, no massacre em Altamira, quando uma disputa entre facções criminosas, Comando Vermelho e aliados do primeiro comando da capital, pelo domínio do tráfico em entorpecentes e armas na região. Com isto, se deu também várias aberturas de vias terrestres que haviam sido abandonadas, como também nessa época. Houve vias terrestres que geraram vários municípios da região, como a Vitória do Xingu, Anapu, Medicilândia e várias outras. A Flora de Altamira é uma das portas de entrada do Pará. A Terra do Meio, situada entre os rios Xingu e Tapajós, no estado do Pará, cercada por terras indígenas,
A região possui uma das maiores áreas de floresta relativamente não perturbadas na Amazônia Oriental. A região é de importante crítica para as vidas selvagens, abrigando numerosas espécies de animais ameaçados, incluindo onças, jacarés azuis, macacos-aranha, cuxiú, da cara branca e também os tamanduás. Durante o encontro Xingu houve um confronto de ambas as partes a respeito. Logo após o decorrer da construção da rodovia transamazônica, foi construída uma das maiores hidrelétricas do mundo, ficando assim somente atrás da usina chinesa Três Gargantas, Estiluota, e da brasileira paraguaia a Itaipu, sendo a maior usina hidrelétrica inteiramente brasileira, a Itaipu. A usina hidrelétrica de Belo Monte tem a capacidade potencial instalada de 11.233 MHz, mas ela opera também com reservatórios muito reduzidos, que devem produzir efetivamente cerca de 4.500 MHz por ano, em média, ao longo do ano. O que representa aproximadamente 10% do consumo nacional de nosso país. Com isso, ela está no ranking de a quarta maior do mundo no decorrer de sua construção. Antes da construção dessa hidrelétrica de Belo Monte, que foi iniciada na década de 1975 com os estudos inventários hidrelétricos da bacia hidrográfica do rio Xingu, durante a sua construção houve grandes impactos sociais entre a mesma a ser construída. Com a população local e indígenas, com vários protestos em 2006, a análise da obra foi suspensa e impede que seus estudos a respeito dos impactos ambientais da mesma sobre a natureza prossigam, até que os índios afetados pela sua construção sejam ouvidos pelo Congresso Nacional. Depois de ser ouvidos em 2006 pelo Congresso Nacional, os índios, que nessa época não houve êxito, e em 2007, duto da questão envolvida em 2009, a Justiça Federal suspende a licenciatura da usina e determina novas audiências para a implantação da mesma. Em 2010, a licença é publicada em 1º de fevereiro de 2011. E em 26 de janeiro, o IBAMA concede à Norte Energia uma licença de 360 dias para a construção de uma infraestrutura antecipada à construção desta usina. E com o decorrer dos anos e os impactos ambientais que a mesma faria com aquela região, se concedeu a sua instalação aos poucos, no ano de 2016, em fevereiro, com a operação da primeira turbina, em consequência as demais em 2017 e 2018. Essa usina causou impactos na região, e seus maiores impactos seriam a alteração do meio ambiente, que possivelmente seria provocar a mudança do regime do escoamento do rio Xingu, com a redução do fluxo da água. E isso afetava a flora e a fauna local, e introduzindo diversos impactos socioeconômicos, também na cidade de Altamira e Ambé. E a parte da área rural, de Vitória do Xingu, alagamentos da área do rio, que foi afetada em cerca de 478 km² no leito do rio, segundo o Instituto Socioambiental AISA, do dossiê Belo Monte de 2015. Nesse documento, o ISA divulgou amplamente a defasagem entre as obras da hidrelétrica e a execução das contrapartidas socioambientais exigidas pelo IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e documentadas no PBA, Plano Básico Ambiental. Gerando além dos impactos previstos nos estudos dos documentos oficiais de licença da obra, desagregaram de arranjos sociais anteriormente estabelecidos e desconfiguração de identidades culturais do local. Algumas das medidas tomadas pela empresa Norte Energia após a construção da hidrelétrica. Houve uma tomada de algumas medidas que a empresa da hidrelétrica após o seu estabelecimento tomou a respeito da população.
Mas mitigar os efeitos ocasionados por esta desarticulação socioterritorial em Altamira do Pará, a concessionária Norte Energia S.A. estabeleceu uma série de medidas compensórias insuficientes para o local, para a reconstrução dos modos de vida ribeirinho em outro local. Com a quantia ínfima recebida da carta de débito que viabilizava a compra de um lote semelhante ao anterior no caso, ou assentamentos urbanos coletivos. É necessário, portanto, ampliar a lógica no âmbito do planejamento de intervenções para além do aproveitamento energético. Tais fatores carecem de maior detalhamento dos documentos oficiais, suscitando a interpretação de que as forças que regem projetos desenvolvimentistas encontram justificativas de legitimação para as suas intervenções. O isolamento e esquecimento das populações autóctonas, o caso da UE Belo Monte, é um exemplo do conflito da concepção da prioridade decorrente de forças externas, hierarquicamente econômica e industrial, sobre o meio ambiente e as comunidades locais, etc. Isso. Agora falarei um pouco, eu citei a cidade de Altamira, a hidrelétrica e a Transamazônica, Agora falarei um pouco de uma obra que foi construída na nossa cidade. Citarei o seu desenvolvimento econômico, meio ambiente e um pouco mais. Falarei da nossa cidade, citarei o frigorífico, um frigorífico que foi instalado na nossa cidade. Frigorífico Larissa. Frigorífico Larissa, Economia, Desenvolvimento e Meio Ambiente. Ele foi localizado no noroeste do Paraná, na cidade de Porã. Foi o antigo frigorífico de suínos, denominado na época por Frigorífico Larissa. O frigorífico em si não influenciou somente na cidade, mas também no meio ambiente, pois o mesmo descartava resíduos de materiais no mesmo em suas fontes de encadeamento do rio, que se tem aos redores da cidade. Por mais que se era feita uma irrigação da mesma de seus materiais de contaminação em tanques de drenagem do mesmo que foram construídos, isto não era suficiente, pois no tempo das chuvas, os mesmos se transbordavam e causavam um impacto muito prejudicial ao meio ambiente, da fauna e flora daquele local ao redor. Com esse excesso de resíduos de contaminação se dava a extinção de alguns peixes no mesmo, isto sem contar o mau cheiro que ali ao redor da mesma se alastrava, indo em direção a toda a cidade, pois o frigorífico ficava ao redor da cidade. Pois a obra era muito perto da cidade, causando a contaminação atmosférica da cidade e de algumas áreas rurais, que naquele espaço geográfico que existia na época. A inauguração do frigorífico foi no dia 17 de julho de 1996 e foi motivo de muito discutido na época pela construção da obra da empresa. Mas por um lado, ela teria um impacto grande sobre o meio ambiente em si, mas por outro lado traria também benefício à população, com a geração de empregos, pois naquele momento a cidade era escassa do mesmo emprego. O frigorífico na época gerava no âmbito trabalhista 400 empregos diretos e 2.000 indiretos, e assim geraria uma economia na região e na cidade muito relevante. Então todos esses argumentos, mesmo assim, a obra foi instalada em 96. E obteve o seu fechamento com as investigações sobre a carne fraca no Brasil. Em virtude disso veio a falência da mesma em 2017, até os dias atuais. A população de nossa cidade, que fica na região noroeste do Paraná, é de aproximadamente 13.926 pessoas que habitam na nossa cidade. Esses são os dados do IBGE de 2019. O nosso clima é subtropical. O nome de nossa cidade de Porã, Paraná, é um termo original do Tupi, que significa Rio do Guarani, através da junção dos termos I-rio e Iporã bonito. Já foi também chamada de água boa, pela qualidade de sua água.
A cidade foi fundada em 25 de julho de 1960, assim obtendo 59 anos, esse ano de 2020. O seu aniversário é dia 12 de outubro. A sua característica geográfica de área de total de 647.894 km². A história de criação de Porã se obteve através da empresa Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná Limitada, mais tarde denominada de Sinop Terras Limitada, em parceria com os colonizadores. Os colonizadores João Pepino e João Pedro Moreira de Carvalho. Esses foram autorizados a explorar a Greba Atlântica, região onde atualmente é o município e cidade de Iporã. A imobiliária derrubou parte das florestas, abriu estradas e organizou a divisão das terras em loteamento. Então logo os serviços foram construídos e chegaram os primeiros colonizadores de Porã, como Toshio Chiana, Francisco Vieira dos Marques, Augusto Rodrigo Gonçalves. Os descendentes de Porã, desde a descoberta do Brasil e a colonização do Brasil pelos portugueses por Portugal, com a chegada dos portugueses em 1500 a 1822. Vestígios arqueológicos encontrados na região de Porã e na região noroeste do Paraná revelam que os povos indígenas habitavam territórios nas proximidades dos rios Paraná. A economia de Porã gira em torno da agricultura e etc. Sua cultura e seus costumes são variados, pois aqui existem várias etnias, que englobam nordestinos, italianos, japoneses e etc. A sua língua local e seu dialético se misturam, por haverem várias etnias. Beleza? Desde já agradecer novamente a todos. Fique com Deus. Um bom dia. E que Deus abençoe a todos. E se cuidem, né? E amém a todos. Muito obrigado. Deixa aí seu comentário de vocês. E agradeço a todos. Beleza? Amém. Valeu.